Vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Estou amarrando toda a força do relógio, toda a ira dele contra mim. Gálatas capítulo 5, verso 22. Assim diz o Senhor para nós: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos para receber do Teu Espírito. Nada podemos ter ou ser se do céu não nos for autorizado. Por isso autorizo o céu a descer sobre nós essa noite, nos abençoando, construindo em nós um homem e uma mulher melhor a cada dia. Deus, que o ouvido ouça, que o coração se permita crescer e amadurecer nas Tua santa palavra. Eu peço a Tua bênção, por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Esteja nesse altar nos abençoando, ministrando a Sua santa palavra, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Hoje nós celebramos o dia da Bíblia, e a Bíblia é o nosso azimuth. Azimuth é uma espécie de bússola que fica dentro das embarcações e dos navios. É ela que leva as embarcações ao seu destino final. Então já deu para você entender, sem a palavra de Deus nunca chegaremos ao nosso destino final. Sem entendermos a profundidade das Escrituras, navegaremos por muitos mares, mas sem alcançar o lugar que Deus tem para nós. Por isso fala para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, em nome de Jesus, que a palavra de Deus seja o teu norte, seja o teu guia, por todos os dias da tua vida. Amém? Hoje nós vamos falar, hoje é noite de Santa Ceia, então eu escolhi especificamente para falar a respeito de domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio próprio pode ser substituído por uma palavrinha chamada autocontrole, que é diferente de longanimidade. Lembra que nós falamos aqui que longanimidade é um momento onde a gente respira um pouco mais longe, né? Respira um pouco mais lento. Você, em momentos de estresse, de adversidades, ou de perturbações, para não fazer bobagem, ou não reagir de forma que desagrade ao Espírito, você respira fundo, conta até 10, para que você não atropele aquilo que realmente Deus quer fazer. Isso se chama longanimidade, ou ter longo ânimo. Mas o que nós vamos falar hoje é muito mais profundo do que isso. Fala de um autocontrole em todas as áreas da vida do homem. Fala de assumir a posição, de assumir a responsabilidade, de se colocar num lugar aonde você tem a oportunidade de governar, de escolher, de decidir o que você vai ser ou para onde você vai. Autocontrole é você olhar para você e saber que existem coisas na minha vida e na sua vida que nos são permitidas, mas que podem nos levar à destruição e à morte. Então, é o poder de dizer não, principalmente aos impulsos da alma, os impulsos carnais, né? Os impulsos emocionais. É dizer não. E é ter controle absoluto sobre as suas reações. Vira para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele, você está disposto? Faz assim com a mão dando tchauzinho. Diga para ele, você está disposto a dar a Deus as suas reações? Posso falar? Posso falar? Vai lá com a mãozinha de novo. Diga, você está disposto a dar a Deus as suas reações infantis e carnais? Quem pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Põe para mim, Felipe, por favor. Escolhi uma definição para você. Domínio próprio
significa também, em algumas Bíblias, temperança. Além da orientação do Espírito Santo, contamos com o domínio próprio que atua como um freio, diga freio, contra as paixões da carne, as quais vão contra os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, você nunca foi e nunca será um carro sem freio. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, essa história, estou sem freio, é coisa de gente fraca, sem o Espírito de Deus. Você entendeu? Diga amém. Por quê, pastora? Porque a partir do momento que você decidiu nascer de novo, que uma semente divina foi plantada em você, que uma estrutura espiritual começou a desenvolver e crescer, suas raízes fincadas em obediência, a sua estrutura espiritual amadurece ao ponto de frutificar. E quando esse fruto aparece, a sua vida precisa manifestar comportamentos diferenciados, precisa manifestar atitudes diferenciadas. E um sem freio não testemunha a favor do Espírito. Um sem freio, alguém que vive uma vida desenfreada, não testifica a respeito da vida, da experiência e do poder que o Espírito pode derramar sobre alguém. Por quê, pastora? Porque quem tem o Espírito Santo tem autocontrole. Ele precisa dizer, aquieta-te, alma. Ele precisa ter controle para dizer a si mesmo, eu posso, mas não vou. Eu quero fazer, mas não vou. Por quê? Porque não sou dominado por nada. Eu nasci para dominar. Abre a sua Bíblia em Gênesis, vamos estudar. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, verso 26. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele. Então olha aqui para mim. A primeira vez que a palavra domínio aparece nas Escrituras Sagradas foi quando Deus a entregou ao homem. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então olha aqui, Deus começa o seu plano a respeito do homem. E Ele faz o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. E Ele diz para o homem, começo a te entregar um propósito, para que você experimente aquilo que eu tenho para você. Primeiro, ele diz, eu preciso que você se posicione como alguém que recebeu domínio. Como alguém que recebeu de mim a autoridade para dominar. E ele começa a relatar o que o homem deve dominar. Aí ele fala, os peixes, as aves, os animais da terra, os rastejantes. Ele vai dando exemplos para dizer para o homem, tudo que foi criado sobre a terra, eu estou te dando para o seu domínio. Eu estou te dando para que você se posicione como aquele que tem a autoridade de governo, para cumprimento daquilo que eu te chamei para fazer. Então, amigo, já vou começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Ninguém que está aqui ou que está nos assistindo em casa ou pela internet nasceu sem ter domínio. Toda a criação de Deus, no homem ou na mulher, foi pré-estabelecido para ter domínio. Domínio sobre coisas, domínio sobre sentimentos, domínio sobre si mesmo, sobre vontades, nunca sobre pessoas.
Em nenhum momento Deus disse ao homem: dominai os seus inimigos, dominai aquele que vos persegue, dominai o teu irmão que te prejudica. Não, porque o autocontrole é sobre coisas, sobre sentimentos e sobre si mesmo, nunca sobre terceiros. Então vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes eu quis falar da sua vida, porque eu não aprendi que domínio é sobre mim e não sobre você. Você pegou? Diga amém. Então, Deus diz: eu te dei domínio sobre os animais, Adão, para que você governe. Eu estabeleci sobre você essa porção. Vai lá comigo agora no capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente... Primeiro Deus dá autoridade e governo, depois Ele cobra. Deus nunca vai te cobrar algo que Ele já não te deu. Se Deus está cobrando de você posicionamento de santidade, é porque Ele já derramou graça sobre a sua vida. Você pode parar. Se Deus está cobrando de você compromisso, é porque Deus já colocou em você responsabilidade e obediência. Deus nunca vai cobrar algo que Ele não plantou primeiro. Ele plantou o domínio no homem para depois dizer para ele: eu disse que você está pronto para dominar, para ter autocontrole, para governar sobre a terra. Domine, Adão, sobre os animais. Mas no capítulo 2 ele diz: existem duas espécies de árvores nesse jardim. Uma é a árvore da vida, a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa aqui, você pode comer dela quantas vezes quiser, mas dessa aqui você não pode comer, porque se o dia que você comer dessa aqui, certamente você, a ausência de domínio te leva à morte. Toda vez que você não manifesta aquilo que Deus já plantou em você, você pode se sentenciar à morte. Morte de sonhos, morte da vida espiritual, morte da vida emocional. Por quê, pastora? Porque Deus está esperando que você governe. Deus está esperando que você tome as atitudes, as ações que Ele já colocou em você. Ele disse para Adão: não pode comer. Se tem duas, e uma eu liberei para comer, e a outra não liberei para comer, eu estou dizendo para você: use o seu domínio próprio. Aprenda a dominar. Aprenda a ter autocontrole, porque essa pode e essa não. Entenda que não é porque as duas estão no jardim e você tem acesso às duas, que as duas lhe são permissíveis. Elas estão lá. Uma é para você, Adão, a outra não é para você. Então observa que Deus nos põe em treinamento para que possamos decidir verdadeiramente onde passaremos a nossa vida. O jardim do Éden, o Éden representa o sonho de Deus para cada um de nós, a promessa do coração de Deus para cada um de nós. E toda vez que não conseguimos dominar aquilo que Ele nos pediu para dominar, a promessa, o propósito nos é tirado. Você está aí? Diga amém. Quais são as principais áreas que a Bíblia fala a respeito de domínio? Vai lá comigo, por favor. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, verso 5. Tiago 3, 5 diz assim: assim também a língua
pequeno órgão se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Olha o cumprimento de Gênesis aí. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Então a primeira coisa que Deus adverte é que o ser espiritual, um homem que nasceu de novo, um homem que está desenvolvendo uma vida espiritual, ele precisa aprender a dominar a língua. E como que nós vamos aprender a dominar a língua, pastora? Pensando antes de falar, tendo maturidade para entender que nem tudo que parece é. E quando nos colocamos numa posição de pré-julgamento, corremos um sério risco de errar. Corremos um sério risco a Bíblia falou, de amaldiçoar, ao invés de abençoar. Repreender a língua, dominar a língua é um comportamento espiritual. Então às vezes nós vemos homens espirituais que manifestam poder sobre a terra. Nós assistimos homens ungidos, com dons de Deus, mas que não manifestam a sua espiritualidade quando abrem a boca. Por quê, pastora? Porque uma das coisas mais importantes que precisa ser feito é aprender a dominar a língua. O que você pensa sobre alguém ou sobre alguma coisa não determina o que essa coisa ou o que essa pessoa é. E quando você aprende a analisar as coisas antes de falar, de julgar ou de se precipitar em seus questionamentos, você manifesta maturidade em Deus. A Bíblia nos ensina o tempo todo que nós precisamos ter olhos bons. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Se os seus olhos sempre tenderem a ter graça e misericórdia da vida das pessoas, a sua língua vai ser bom como os seus olhos. Você não vai entrar nessa linha onde existe uma resistência muito grande. A igreja precisa entender que nós nascemos em Cristo para abençoar. Nós nascemos de novo para sermos diferentes do mundo. É o mundo que diz, vai morrer. É o mundo que diz, vai cair. É o mundo que diz, vai se destruir. A igreja nasceu de novo para dizer, Deus te ama. Deus vai abençoar você. Deus está cuidando da sua vida. Mas pastor, eu fiz um monte de bobagem. O cair é do homem, o levantar é de Deus. E o sangue de Jesus na cruz nos perdoa, aleluia. Põe para mim, por favor, a figurinha do cachorro. Do cachorro não. Deixa eu ler. Volta lá um pouquinho. Domínio próprio é o caráter do espírito humano, que freia os maus pensamentos e as atitudes erradas. Essa eu quis botar porque doeu, né? Gerou um arrepio assim, né? Olha o que ele diz. Domínio próprio é o caráter do espírito. Então eu vou dizer para você. Posso falar? Quem não tem domínio próprio não tem o caráter do espírito. Você pegou? Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, você está preparado para ser alguém espiritual de verdade? Diga para ele, vamos criar caráter do Espírito de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Bota aí para mim, Felipe, agora sim. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é...
Você quer ser chamado de sensato? Não precisa fazer muito não, ó. Não é por ações, nem por manifestações, ó. Decisão, sensatez. Segunda situação, estou correndo porque você sabe que o relógio manifestou, né? O pastor Mauro não está aqui para me ajudar hoje. Então. Segunda questão, que a Bíblia fala muito a respeito de domínio. Domínio da carne. Vai lá comigo eu vou ler Gênesis capítulo 3. Depois nós vamos ver a Tessalonicenses ali no painel. Gênesis, pode deixar, não precisa pegar não. Gênesis 3. Verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, diga vendo, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele... Versículo 6, Gênesis capítulo 3, verso 6, fala a respeito da concupiscência, que a Bíblia vai dizer, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. São os três sintomas, quando você pratica, que demonstra a completa falta de domínio próprio. O que é, pastor, a concupiscência dos olhos? É o desejo que vem sobre ti a partir daquilo que você vê. Então você está duro igual um coco. Aí vai passear no shopping. Aí você vê aquela televisão. Aí você diz, vai ficar lindo, né? Na minha casa. Mas eu não tenho como pagar. Aí o homem da loja diz para você, faço em 24. Aí você diz, então tá bom. Depois eu vejo como é que fica. Eu falei da televisão, mas muitas vezes a concupiscência dos olhos é desejar aquilo que não nos é permitido. É desejar aquilo que não é nosso. É desejar o que não podemos ter acesso. Aquilo que Deus não deu para você. Pode ter dado para o seu irmão, mas não deu para você. A concupiscência dos olhos é você olhar e desejar e querer para você o que Deus nunca te prometeu. Quando a Eva olha aquela árvore, a Bíblia diz, ela olhou para aquele fruto. E ela desejou aquele fruto, porque quando entrou pelo olhar dela, ela pensou assim, ele disse que não pode, mas eu quero tanto. Toda vez que o desejo te dominar, Deus te tira do jardim. Toda vez que você não conseguir vencer pelo domínio próprio, a consciência dos olhos, Deus vai retirar você de um lugar que te garantia promessas e estabilidade. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, cuidado com o que os seus olhos têm visto e o que você tem desejado. Eu conheci uma família que teve o casamento quase destruído, porque a mulher começou a assistir aquela série dos 50 tons, e ela chegava em casa e o marido não tinha aquela barriga tanquinho, o marido dela não tinha aquele avião, não tinha helicópteros, não levava ela para jantar naqueles restaurantes caros, e ela começou a olhar e dizer, ele não serve, ele não é bom o suficiente, ele não faz o que eu gostaria que ele fizesse, porque ela desejou aquilo que não era para ela. Aprenda a dominar aquilo que tem dominado você. Tudo aquilo que te domina vira um Deus na sua vida. Comece a dizer não. Eu quero muito, mas não. Eu tenho muita vontade, mas não. Porque toda vez que você ceder, Deus vai tirar um pedaço do paraíso de você. A segunda é a concupiscência da carne. O que é isso? Olha ali. Foi agradável aos olhos,
A árvore desejada para dar entendimento. Ela olha, ela deseja porque ela olha, depois ela quer comer. Ela quer experimentar daquilo. A concupiscência da carne fala de experiências, de ceder a vontades, às paixões, às lascívias, comportamentos. E Deus estava dizendo: antes de formar tudo sobre a terra, eu coloquei domínio em você. Para de me envergonhar, varão. Para de me envergonhar, varoa de Deus. Porque eu dei domínio para que você aprenda a governar sobre a concupiscência das coisas. Aprenda a dizer não, eu te dei poder para isso. Pastora, mas a carne é fraca. Mas Deus está dizendo: no Espírito eu te dei domínio. Guerreia no Espírito, varão. Se a carne é fraca, guerreia no Espírito. Vai para o joelho, faz jejum, começa a orar. Se aparta daquilo que te indica para o caminho, te leva para o caminho da destruição. Se a televisão te leva a pecar, desliga ela. Se a internet te leva a pecar, desliga ela. Você tem domínio, o controle está na sua mão. Desliga aquilo que te rouba da presença, da promessa, da vontade de Deus sobre a tua vida. E por último, é a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É ter créditos, é receber fama, é ser apontado por experimentar coisas que pessoas não viveram. Eu posso me orgulhar das experiências do meu irmão, mas desejá-las, aí é outro problema. Ninguém pode querer viver a vida do outro. Ai, pastor, eu acho tão lindo ver a senhora no altar pregando. Eu queria tanto ser igual a senhora. Ora, Deus pode derramar esse dom sobre você. Mas se não for aquilo que Deus tem para você, não se frustre. Deus tem algo que é para você e que eu não vou viver, que ninguém que está aqui em cima vai viver, só você vai poder experimentá-lo. A soberba da vida, ela quis comer porque ela sabia que aquele fruto ia gerar nela entendimento, mesmo Deus dizendo que não podia. Tem coisa que você quer experimentar, tem coisa que você quer viver, que Deus já disse não. Não é para você. E quanto mais espiritual você for, mais rápido você vai pegar esse negócio, e menos mimimi você vai fazer para abrir mão. Por quê? Porque eu já sei que tem lugares que eu não posso ir, tem rodas que eu não posso sentar, tem bebidas que eu nunca vou beber, porque eu já entendi. Pode ser bonito, mas não é para mim. Pode servir para você, mas não serve para mim. E eu não vou abrir mão de viver o sonho, a promessa, a vontade de Deus sobre a minha vida. Põe para mim, Felipe, por favor. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstendo-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominando pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Diga para esse irmão que está do seu lado: eu tenho freio. Diga, e esse freio chama Espírito Santo do Senhor, aleluia. E o último domínio que eu quero falar é o domínio da ira. Vai comigo, por favor, em Provérbios capítulo 10. Provérbios 19, perdão. Verso 11. A discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Vou repetir. A sua glória é perdoar as injúrias. O que é ira, pastora? Ira é um sentimento de ódio, de rancor, de fúria incontrolável.
que toma você em questão de segundos e de momentos, e você se torna completamente inapto a responder por si mesmo. E quando Deus olha homens que nasceram de novo, se comportando debaixo de ira, Ele olha e diz assim: ué, não foi essa semente que eu plantei. Quando eu os chamei e os capacitei debaixo de governo, eu dei a eles entendimento. A Bíblia diz assim: irai-vos. Fala aí. Irai-vos. E não pequeis. Não tem mas, não. Não tem mas. Algumas pessoas falam assim: irai-vos, mas não pequei. Mas é porém, contudo, todavia, entretanto. Foi nada disso que Deus disse. Deus disse: irai-vos e não pequeis. O que Ele estava dizendo? Eu sei que tem momento que a raiva vem. Eu sei que tem momento que você fica furioso. Eu sei que tem momento que você tem vontade de sair matando todo mundo. Mas lembra, eu te dei a chave: autocontrole. Lembra, você é cheio do Espírito Santo. Não é para pecar. Segura a tua onda aí, varão. Não é para explodir. Não é para sair por aí chutando mesa, virando cadeira. Você tem ou não tem o freio do Espírito Santo? Pisa aí o teu pé no chão. Pisa aí. Tem freio, amigo. E quando você está irado, o Espírito Santo apita no teu ouvido. Começa a soar o alarme. Uau, uau, uau. E ele então começa a dizer para você: aperta, 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 porque senão você vai se ferrar. Bota para mim aí, Felipe. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O texto que eu li em Provérbios termina dizendo assim: a discrição do homem o torna longânimo, e a sua glória é perdoar as injúrias. Quer ser reconhecido como um homem que Deus visita? Perdoa as injúrias. Quer ser reconhecido como alguém que vive debaixo da unção do Espírito Santo? Perdoe as injúrias. Pastora, qualquer um no meu lugar ia matar. Verdade. Mas quem que é você? Você é de lá? Ou você é dos que são cheios do Espírito Santo? Os que são cheios do Espírito Santo, a sua glória é perdoar as injúrias. A lágrima pode descer, amigo. Tua mão pode até fechar para dar um soco, mas lembra que quem habita em você é santo. Não deis lugar ao diabo. Vou dar rapidinho algumas características de pessoas que vivem sem freio, que vivem sem domínio próprio. A primeira delas é que são pessoas que vivem debaixo de orgulho. Abra sua Bíblia comigo, Salmo 19, verso 13. Vou correr e já vou terminar. Salmo 19, 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A pessoa que vive debaixo de engano, do orgulho, ela não reconhece os seus erros.
ela se justifica o tempo todo. E aprende, amigo, aquele que vive mergulhado na unção do Espírito não precisa se justificar. Então, por que você errou? Por que você fez desse jeito? Irmão, me perdoa. Talvez a minha intenção não tenha sido essa, talvez eu me expressei mal, talvez eu não agi da melhor forma possível, mas me perdoa. Porque quando você continua debaixo do teu orgulho, dizendo, não me importa o que você vai dizer, eu sei o que você fez. Eu sei qual foi a sua intenção. Eu conheço você. Pessoas que não estão dispostas a reconhecer as suas falhas, aos seus erros, estão condenadas a não viver e a não experimentar a grande obra que Deus tem. Deus está nos corrigindo porque nos ama, porque Pai. Se Ele não ligasse para nós, Ele nem falaria conosco. Mas se Ele está falando é porque Ele quer que você se torne alguém melhor. Abra mão do seu orgulho, abra mão das suas escolhas erradas, peça ajuda. O Espírito Santo pode te ajudar. Deus pode ajudar você a mudar de vida e a construir um novo caminho sobre você, amém? A segunda característica da falta de domínio próprio é a impaciência. Vai lá em Provérbios 16. (16:32) 16:32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o toma uma cidade. Vou ler de novo. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o toma uma cidade. O que ele está dizendo com isso? Você pode ter força, você pode ter inteligência, você pode ter poder, mas se você não aprender a dominar você mesmo, nada disso vai valer. E você precisa aprender a esperar. A impaciência faz você reagir antes da hora, fazer escolhas, tomar atitudes, se comprometer com coisas que ainda não são tempo. E isso faz com que você se torne alguém inconsequente. Faz com que você se torne alguém que perca a oportunidade de viver a hora certa de Deus. Sabe quando é que Deus chega do nada e diz, é agora. E você começa a viver tudo o que Deus prometeu para você. Porque você esperou, você confiou, e você está aprendendo a depender do Senhor. A impaciência faz você gerar caminhos, desejar caminhos que você não está pronto para viver. Se você não consegue dominar a sua alma, a sua paciência, cuidado, você pode estar jogando a promessa de Deus na sua vida fora. Uma vez eu ministrei uma palavra aqui, vale a pena você recordar. Eu disse assim, é melhor você ser escravo no lugar da bênção do que você ser príncipe em Moabe. Pessoas têm vendido a promessa de Deus por oportunidades, porque são impacientes, não esperam o tempo de Deus, não esperam a vontade de Deus se cumprir. Fala para esse irmão que está ao seu lado, tem o Espírito de Deus aí? Então diga para ele, freia a tua impaciência e espera no Senhor. Amém ou não amém? A terceira característica é o descontrole. Vai um pouquinho mais na frente agora, capítulo 25. Verso 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Quando você imagina essa cena, uma cidade sem muros, o que ela representa para você? Um lugar vulnerável, todo mundo entra, todo mundo mora, todo mundo faz bagunça.
O que a Bíblia e o livro de sabedoria, o livro de Provérbios quer dizer para nós? Um homem descontrolado, que não tem medidas, ele entrega tudo o que ele tem de mais importante na mão de qualquer um. Ele simplesmente perde o controle de todas as coisas, e as pessoas fazem bagunça na vida dele. Pessoas descontroladas emocionalmente são marionetes na mão de homens espertalhões ou de mulheres espertalhonas. Pessoas descontroladas psicologicamente são facilmente agredidas, feridas. A cidade, o coração delas está exposto sem muros, porque o descontrole faz com que qualquer um ache que pode fazer, que pode falar, que pode ferir. Quantas pessoas você conhece que são descontroladas? Você liga e diz assim, você está acostumado a dizer, bom dia, tudo bem? Aí a primeira vez você liga e você diz, oi, o que aconteceu, pelo amor de Deus? Nada. Por que você falou oi ao invés de me dar bom dia? Você conhece gente assim? Minha mãe dizia que é o tipo de gente que é igual peru, morre de véspera. O descontrole faz você entregar o mais precioso para gente que não dá valor, para gente que não vai te honrar. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, aprenda a ter controle sobre você, sobre a sua alma, sobre o seu coração. Por último, a última característica que eu escrevi é a ignorância. Salmos 32. Salmo 32, verso 9. Eu vou acabar. O pessoal do louvor pode subir, por favor. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedece. Ô irmão, eu não sei você, mas eu fiquei ofendido com esse texto. Porque ser comparado a mula e cavalo é baixaria. É baixaria. Mas quantas vezes a ignorância de resistir à obediência da palavra, de se sujeitar àquilo que Deus está ensinando, nos faz como animais que precisam ser domados na força. E por muitas vezes Deus tem nos domado filhos que Ele ama como mulas e cavalos. Porque se Ele não nos amarrar, a gente se joga, a gente se perde, a gente se mata. Porque a ignorância tem impedido o ouvido de ouvir. A ignorância tem impedido o coração de crer. A ignorância tem impedido você de experimentar esse amor que Deus quer manifestar. E aí tem hora que Deus te amarra e diz, fica quieto aqui, que se eu te soltar você só faz besteira. A ignorância tem parado a igreja. Quando a gente precisava crescer no conhecimento da palavra, a gente empaca por causa de bobagem. A gente deixa de prosseguir por causa de mimizinho, por causa de coisa boba. E Deus está olhando para nós e está dizendo, vocês são mulas e cavalos ou é o povo que se chama pelo meu nome? Se vocês são o povo que se chama pelo meu nome, deixa o Espírito agir. Ele que te convence de todas as coisas, deixa Ele falar, deixa Ele dizer, você está falando demais, você está agindo precipitadamente, para ouvir o que Deus está dizendo, inclina a tua cabeça e deixa Deus ministrar. A tua ignorância, a tua insistência em não ceder à obediência desse livro, tem te tirado do jardim, amigo. Você tem comido fruto que não é para comer. E tudo que Deus criou para te dar de bandeja agora, ó, tem que ser com o suor do rosto. Porque nós não aprendemos a dominar
aquilo que Deus já colocou dentro de nós. Põe a última para mim, Felipe. Olha que estranha essa imagem. O gomo da tangerina se encaixou numa cabeça de alho. Eu vou falar. Nós falamos sobre toda a campanha, que os frutos, que a gente podia representar esses frutos como gomos da tangerina. Um fruto, muitas virtudes. E quando Deus tem olhado para mim e para você, Ele tem visto a gente tentando se encaixar em planos e projetos que Ele não determinou para nós. A gente tentando se moldar a padrões, a esquemas que Deus não quer para nós. Porque você não nasceu para ser cabeça de alho. Ele quer que um gominho grudado no outro se torne um fruto que vai louvar e engrandecer o nome dEle sobre a terra. Mas você faz força para entrar em coisas e achar que pode se encaixar em coisas, em padrões que Deus não quer. O que é isso, pastora? Falta de domínio próprio. Falta de autocontrole. Nem todo lugar é para você. Nem toda coisa é para você viver. Nem toda experiência é para você viver. Senão Deus vai olhar a vida toda e você está como esse gominho dentro da cabeça do alho. Põe a frase para mim, Felipe. Felipe, alô. Vou terminar com essa. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Você adora falar isso, né? Essa parte do versículo é ótima. Você diz, eu sei que eu posso, mas nem todas me convêm. Aí você fica na boa e diz assim, então, eu posso escolher as que me convêm. Leia o resto do versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Pastor, eu posso? Pode. Pode? Pode. Cada um com seus problemas. Poder pode. Mas nem tudo é para você. Vai morar na cabecinha de alho? Todas as coisas te são lícitas, mas Deus colocou domínio em você. Domine para não experimentar nada que não seja vontade de Deus sobre a sua vida.